Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para falar de Arezzo, a RZZ3, que divulgou resultado recentemente. A gente já fez um vídeo no dia 21 de fevereiro, analisando ali o quarto trimestre de 2018. E o que a gente vê agora, se tratando ali de uma empresa que vem com um crescimento considerável, que é uma empresa madura, a gente vê aí um fortalecimento da tese que foi descrita naquele vídeo. Então, quem quiser dar uma olhada, vale a pena como curiosidade, mas de qualquer forma, aqui eu já faço um comparativo. Nós temos ali uma empresa que tem já uma maturidade, é uma empresa que já está consolidada, é uma empresa que já é conhecida no mercado e que fez o quê? Recentemente criou aí 3 motores de crescimento, que é justamente o que a gente analisou no último trimestre e que veio aí, a gente vê aí agora o fortalecimento desses 3 motores e por conseguinte aí o fortalecimento dessa tese de investimento. Então eu vejo como uma ótima opção. A gente começa aí com uma análise operacional e a gente vê que a empresa cresce ali o faturamento, e quando eu falo faturamento eu quero dizer receita líquida, em 14,2%, comparativo trimestre a trimestre, primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2018, atingindo ali 377 milhões como receita líquida, um lucro bruto com crescimento de 17,7%, um EBITDA com um crescimento de 10,1%, e aí lembrando, desconsiderando o IFRS 16 para efeitos comparativos, né? O IFRS 16 acaba aumentando esse EBITDA, e então ali atingindo um EBITDA de 44,8 milhões, com uma margem de 11,9%, o que significa uma queda ali de 0,4 pontos percentuais frente à margem do primeiro trimestre de 2018, o que para mim não é preocupante, é um ponto a ser observado, mas nada preocupante, especialmente quando a gente considera o crescimento forte da empresa. É natural que ela eventualmente pague um pouquinho mais com a pressão aí da margem, né, com essa expansão toda. E aí a expansão a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente vê o lucro líquido, a gente vê uma queda de 11,9%, aproximadamente 12% aí. Novamente, não preocupante, em grande parte porque a gente teve ali como causas a redução da Selic, como foi o caso no quarto trimestre de 2018. Além disso, uma redução do caixa, então a empresa aí recebendo menos dinheiro de receita financeira. A variação cambial que afetou ela através da dívida que ela tem em dólar. Então, assim, nada mais do que um efeito não caixa, em geral, né, em grande parte ali. E a questão da mudança da alíquota do imposto de renda, porque ela tem operações nos Estados Unidos e aquele prejuízo não é dedutível aqui no IR do Brasil, então isso acaba afetando a empresa de forma negativa. Mas, novamente, nada que eu ache preocupante. A gente vê no contraponto tem uma geração de caixa forte, de caixa operacional, 42,9 milhões, um aumento aproximadamente aí de 45% frente à geração de caixa operacional do primeiro trimestre de 2018, então um movimento super positivo. Quando a gente tem esse cenário todo, a gente passa daí para quê? Pô, tudo bem, a empresa está seguindo ali aquele crescimento que você falou, Cassiano, mas e os 3 motores de crescimento, né? E o que a gente vê é justamente o que eu falei no começo, que é um fortalecimento dessa tese. Quando a gente olha ali para os 3 fatores, a gente vê que seria as novas marcas, né, junto de Alexandre Birman, mas especialmente as novas marcas, a Fiverr e a Omi, que estão aí se consolidando no mercado, o e-commerce e o posicionamento no mercado externo. E quando a gente vê isso e faz aquele comparativo com o quarto trimestre de 2018, que já era um direcionamento positivo, a gente vê que teve um fortalecimento nesse movimento, né? Então a gente vê ali o crescimento de novas marcas, mais Alexandre Birman, as novas marcas ali que tinham como ponto positivo o Proof of Concept, né? A prova de que de fato eles estão conseguindo fazer aquelas marcas virarem. A gente vê ali um crescimento de 79,7% quando a gente compara o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018. Quando a gente vê, no vídeo passado, a gente vê que o crescimento estava de 54,5%, quarto trimestre de 2018 com quarto trimestre de 2017, então já vinha no movimento forte e a gente vê o quê? Uma melhoria dessa aceleração. Então aí, tudo indicando aí um possível ganho potencial no crescimento dessas marcas. Quando a gente fala de e-commerce, a gente vê ali uma estabilização no crescimento, ainda assim uma aceleração, ainda assim um crescimento, mas um crescimento sem aceleração, um crescimento consistente, né, linear. Então a gente vê que ela cresceu 24,3% nesse trimestre quando comparado com o primeiro trimestre de 2018, muito próximo ali de 24,4% que foi o crescimento do quarto trimestre de 2018 frente ao quarto trimestre de 2017. Então a gente tem ali uma manutenção da aceleração, o que significa aí um crescimento linear, ainda assim super positivo. Quando a gente fala de mercado externo,
Aí a gente vê novamente o mesmo efeito do novas marcas ali mais Alexandre Birman, que é o quê? Um crescimento que está mirando no exponencial. A gente vê um crescimento de 81,2% quando a gente fala de primeiro trimestre de 2019 comparado com o primeiro trimestre de 2018, diferente dos 28,5% de crescimento que a gente teve quando a gente olhou quarto trimestre de 2018 para quarto trimestre de 2017. Então a gente vê uma aceleração. Apesar de valores menores, né, quando a gente fala ali nominalmente, essa aceleração, o crescimento foi muito mais forte. E esses valores menores são por causa da sazonalidade. A gente está falando agora de primeiro trimestre, não de quarto trimestre, final do ano, Natal e por aí vai, né? Então, levando isso em consideração, eu acho que a operação assim, é super válida. Quando eu falei dela no dia 21/2, a gente estava ali podendo entrar numa empresa que já estava precificada bem lá próximo das máximas, das máximas mais recentes, né? Eu digo, batendo ali em 53,78 e estava muito mais comprando ali a ideia de talvez esses motores vingarem e o crescimento que a gente ia ter a partir disso. Hoje a empresa está em 48,5, aproximadamente um desconto de 10%, com o fortalecimento da tese de investimento que a gente comentou em fevereiro. Então, assim, eu acho que é uma ótima forma de ter uma exposição, uma diversificação da sua exposição ao varejo, especialmente o varejo, sendo aí um motor de ganho financeiro muito grande nas nossas carteiras, com a passagem da reforma da Previdência e melhoria da economia como um todo. A gente pode ali ter uma posição, a gente vai ter com certeza uma posição no portfólio grande em varejo e pode ter uma posição mais diversificada, adicionando aí a Arezzo como mais um ativo ali da área de varejo, né? Então eu vejo como uma super opção. Quando você olha a minha posição aqui do lado, você vê que eu tenho duas posições na faixa dos 46 e uma posição descasada na faixa dos 51,07. Então, assim, eu devia ter explicado isso daí melhor no último vídeo, até peço desculpas, mas explicando agora o que acontece. Aquela posição descasada é justamente um demonstrativo da teoria, da ideia que eu vendo aqui sobre a gente comprar ali na base de blocos e fazer preço médio, né? Eu vinha com essa posição, eu vinha com uma posição de 44,80. Aquela posição ali, quando bateu 53,76, eu liquidei com 20% de lucro. E aí, assim que ela caiu para 51,07, eu recomprei, que é justamente aquele movimento que eu comento corriqueiramente aqui, de, pô, eu tenho uma empresa que é consistente, que eu sei que não tem muito como afundar no preço, eu faço o quê? Realizo quando chega lá realizo um pedaço da operação quando chega ali num topo, num threshold no topo, e aí caiu 5%, eu recompro justamente para poder fazer esse preço médio e crescer com ela, fazendo aquela realização eventualmente, né? Que a gente faz aqui em algumas operações. Então ali dá para ver exatamente eu fazendo isso, né? Eu tinha 3 blocos, um deles eu liquidei para realizar um pedaço do lucro, os outros 2 ficaram para justamente segurar caso tivesse aquele crescimento. E aí caiu 5%, eu recomprei, e agora, caindo um pouco mais, eu devo ampliar essa operação, mas apenas quando passar ali, se passar, né, dos 46 para baixo, que é as posições que eu tenho. Então, assim, fica aí a minha indicação, né, a minha posição favorável à empresa, e acho que vale justamente para uma diversificação aí de portfólio do varejo. Por agora eu fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, e até mais tarde.